e estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Bom, já temos pessoas na live, por isso a gente decidiu começar hoje no horário, né? Vou estar passando aqui os comentários da galera que deixaram, né? Quando a gente estava no backstage. Então, a Sossô, como a gente sempre sabe, ela é a primeira a chegar, ela comentou aqui. A Paz, casal lindo. Agora, o segundo canal que vem acompanhando a gente também é o canal Calango Frito, que também está sempre aqui com a gente. Botou eita, Amém. glória de Deus. A Sossô colocou a paz apoiadores. E, né, disseram que estavam aqui na espera da nossa live. E aí a gente decidiu começar agora no horário certinho. E, gente, estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana, né, compartilhando, como eu sempre falo, né, virou um bordão no início do vídeo, sem querer, acabou se tornando. Mas é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês toda semana, né. E aí é isso, gente. Deixa eu passar os slides aqui para a gente ir lembrando e relembrando o que a gente fala no início das lives. Ó, temos aqui também, ó, a presença da Roxana. É assim que fala, Roxana ou Roxana. Guimarães Maia de Lima, a paz. Eu acho que ela é nova aqui, pelo menos é a primeira vez que ela comenta. E estamos muito felizes com a sua presença aqui. Comenta aqui embaixo como é que pronuncia o seu nome para que a gente fale melhor, né? É importante. E aí, gente, você que está assistindo a live, que nunca comentou também, se sinta à vontade para deixar aqui seu comentário, a sua igreja, o nome da sua classe. E interagir também durante a live. Eu acho que é muito importante ter esse contato com vocês aqui. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser bem legal. Sobre os nossos apoiadores, gente, ó, nosso time de apoiadores ganhou mais 3 pessoas nessa última semana. Ficamos muito felizes com essas pessoas. Inclusive, teve um nome que me marcou, que é Raoni Feitosa. Quero saber se essa pessoa é do Rio de Janeiro, se essa pessoa ela é mais do Nordeste, né? Minha família, a maioria é pra lá. Então, queria saber de onde que você é. Quem sabe nós somos parentes, a gente nem sabe. Então, fiquei muito feliz com esses novos apoiadores. Agora a gente entra numa questão muito complicada. É que tem gente que entra no carro de professor, tem gente que sai, e aí fica meio difícil ficar controlando quem entrou e quem saiu. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu deixo o nome das pessoas que saíram desse quadro, ou eu tiro as pessoas? Eu pensei, e a Romulo vai me ajudar nessa questão, eu pensei em deixar, porque de qualquer maneira, as pessoas que estão aqui ajudaram no nosso projeto, ajudaram no nosso propósito, e se hoje elas não fazem mais, né, do cargo, não fazem mais parte do cargo de professores, né, em algum momento elas foram importantes na nossa vida. Então, o que você acha, Romulo, referente a isso? Deixa, tira? Eu acho justo, né? Porque por um momento eles contribuíram, né? Eles colocaram a semente, então vale a pena ter o nome deles marcado aí. E você fala diretamente por esse mês agora, ou você está falando do trimestre passado para esse trimestre, né? Virada de ano, alguns professores mudaram, né? Sim, na virada de mês também. Não sei o que aconteceu, algumas pessoas, né, não entendi muito bem, mas saíram do Muitas site. assim, tipo, mais de... Não sei, não parei para contar, não. Mas Caramba, algumas. Umas Mas 3 enfim, pessoas. são ciclos, né? São ciclos. Mas enfim, acho justo deixar o nome deles aí, porque contribuíram com a gente, ajudaram. Nem que chegou um mês aqui, ajudou com a gente, contribuiu. Então vale a pena deixar o nome deles aí sim no quadro. Gente, também tem a questão que a galera tem um pouco de dificuldade com o site, né? O site pede que você use um cartão de crédito. Muita gente não tem cartão de crédito. E aí entra na questão do boleto, e o boleto você tem que lembrar de pagar, e aí é um pouco complicado também. Mas quem tá lá no grupo do WhatsApp sabe que nós temos a opção de se tornar um apoiador pelo Pix. Então, eu sou uma das administradoras, você consegue me achar no grupo facilmente. Inclusive, o número para contato está aqui embaixo. E aí, você entrando pelo Pix, talvez fique mais fácil, né? Eu sempre mando uma mensagem para nossos apoiadores que estão pelo Pix, lembrando, né, tudo mais. Quem sabe que esquece mesmo. E aí, talvez essa seja a melhor forma de ajudar, não sei. A gente tem aqui várias opções para que você possa participar e receber o material, né, que a gente manda toda quinta-feira, receber esse material e poder preparar a sua aula da melhor forma possível. Então, quem faz parte dos nossos apoiadores recebe os slides da aula, que a gente está aqui comentando, falando, tem as imagens que são exclusivamente feitas para a live, né? Elas são feitas por inteligência artificial, então são imagens exclusivas. E a pessoa também acaba recebendo um material didático, né? Ele tem um plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento. Inclusive, aprofundamento dessa semana, eu estou bem animada para poder fazer logo, porque eu achei que vai ser bem legal. Durante a live eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, quem fazer parte desses apoiadores, quem faz parte, né, recebe todos esses materiais, além de contribuir para o nosso maior projeto desse canal, que é o nosso casamento. Então, as pessoas aí estão unindo o útil ao agradável. Ao acessar o site, que fica aqui embaixo, no box de informações,
você vai ter acesso a vários valores que você pode estar contribuindo. Da mesma forma como é no site, você também pode fazer pelo Pix. Escolhe lá o valor e me comunica pelo WhatsApp e a gente mantém esse canal de comunicação. E aí é isso, gente, ó. Deixa eu ler os comentários aqui antes de prosseguir, que tá bem legal, ó. A pessoa que eu citei, né, anteriormente falou que ela é carioca, mas mora em Portugal e é professora dos jovens lá Caraca, que maneiro. E a congregação dela é a de Madureira, a mesma que a nossa mãe, né, em Portugal. Sempre assisto as aulas de vocês gravadas, mas hoje consegui assistir a live. Gente, ó, muito legal aí. Caraca, que maneiro. Estamos chiques demais. Estamos aí, ó, internacionais, gente. Olha que bênção, estamos na Europa. Né? Estamos na Europa aqui, ó. Verônica Assis comentou a paz do Senhor. A Sossô comentou, maravilha, Portugal. Sossô, estamos chiques demais, né? Gente, rompendo fronteiras aqui, boa semente, gente. Poxa, muito bom. Muito legal mesmo, ó. Ela falou, minhas aulas têm sido bem mais produtivas assistindo a live de vocês e participando do grupo do WhatsApp. Gente, olha, são comentários como esse, né, Romo? Que a gente tá sempre conversando que motivam a gente. E agora a gente tá mais chique ainda, mais abusado ainda. Caraca, muito maneiro, muito maneiro. Comenta aí, irmão, como é que funciona a escola dominical de vocês, como é que é em Portugal, né, em outro país. Poxa, sim, muito legal, caramba, nossa, legal. Comenta aí, gente, comenta aí. Como é que funciona, se a mecânica é igual. É Madureira, né, então é a mesma mecânica nossa, mas fala aí, se é mais o público de Portugal, se tem bastante brasileiros aí, comenta, importante saber, né, legal. Muito legal, né, gente? Ver que nosso canal está aí alcançando pessoas internacionais, né? Muito legal mesmo, estamos muito felizes. E é isso, gente. A gente está aqui para isso, para compartilhar, né, o que a gente sabe. A gente não sabe tudo, a gente sempre fala. Não somos formados em teologia, não temos, né, um vasto currículo nessa área. Ainda não. O Rômulo tem esse sonho de continuar nessa área, né? De fazer uma faculdade de teologia e tudo mais. Está terminando seu tecnólogo, que pretende futuramente fazer teologia, mas o que a gente oferece aqui são vivências da gente como aluno e também como professor. E aí nossa visão também de jovem, sabe? O que a gente gostaria de ouvir se a gente fosse aluno? O que a gente gostaria que fosse aprofundado se fosse aluno? Qual é a carência do jovem hoje em dia, né? Então acho que essa é mais a nossa pegada. E aí não quer dizer que a gente não tem hoje essa formação hoje que a gente não queira, né, buscar. A gente está nessa meta aí também. Talvez seja para o ano que vem ou para os próximos, né? E aí, gente, é muito legal ver esse comentário de vocês. Ela comentou aqui, ó, que lá tem muitos jovens brasileiros e portugueses. Muito legal mesmo. Peço que, ó, a nossa assembleia, né, tem na Europa toda, vários países. Sim, nós pertencemos, né, à Assembleia de Deus em Bangu, que também é filial de Madureira, óbvio. Mas lá o grupo de missões é muito forte. E eles estão sempre trazendo, né, como que a Assembleia ela se instaurou em diversos países e tudo mais. Então é bem legal ver isso na prática. A gente está vendo aqui na prática, no canal, né? Uma professora está aqui falando sobre isso. Muito legal mesmo. Se você puder fazer fotos de como é a aula de vocês, vídeos, a gente vai poder, e vocês liberarem, né? Óbvio. A gente vai estar passando aqui no canal, porque eu acho que é um mecanismo, uma atividade bem legal de fazer aqui com os professores. Inclusive. É legal, ó, já fica para a próxima semana dos professores em movimento, né? Então, legal, aí já fica aí, ó. Deixa aí, ó, como é que ela falou que fala o nome dela? Roxana, né? Roxane. Mas, pode enfim. ser Roxana. X pode ter som, não sei. Manda pra gente aí, vai ser muito legal colocar e, poxa, a gente bota até um aviso, né? Madureira em Portugal, que maneiro. Amém, é isso, a palavra de Deus é isso, tem que alcançar todos os lugares, né? É isso. Muito legal mesmo, gente, ó. E aí, essa é a deixa pra gente ir pro Professores em Movimento. Gente, eu coloquei o aviso muito em cima da hora, né? Eu botei hoje e aí a galera, eu acho que não conseguiu mandar. Ou esqueceram de tirar foto no domingo, né? Tem galera que esquece mesmo. Então, fica o lembrete. No próximo domingo, tire foto da sua aula, faça vídeos, né? Faça as atividades, se você foi apoiador e recebeu o material. Faça as atividades, aplique, que a gente vai estar passando aqui pra vocês. Então, eu trouxe mais uma foto, né, da minha classe, né? E todo domingo a gente tira foto, a gente posta no nosso Instagram, então eu sempre vou ter material para postar aqui. Mas essa minha classe, gente, agora, meu Deus, eu esqueci o nome. Sol da Justiça, lembrei. Sol da Justiça, eu tinha esquecido o nome da classe. Agora eu lembrei, porque eu tava com o nome da outra igreja, mas eu lembrei.
Essa é a nossa classe, nós fizemos aí a aula passada, foi uma aula bem legal. Surgiram inúmeros temas que hoje eu vou abordar aqui também, falando, gente, ó, preste atenção nesse tópico aqui, porque é algo que os jovens estão procurando, estão pensando, estão questionando. Então, durante a live de hoje também vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas aí foi isso, nós demos a aula, foi bem legal, aplicamos a dinâmica, e aí nós sobrou um tempo muito bom de aula. E aí eu baixei um aplicativo, meu celular tá gravando, não tem nem como eu mostrar, mas eu baixei um aplicativo bem legal, gente, pra gente jogar enquanto estava sobrando tempo de aula, que é o jogo que todo mundo conhece, né? A maioria conhece, que é o Quem Sou Eu. Só que ele é um Quem Sou Eu que tem a sessão bíblica. E nessa sessão, nesse aplicativo em específico, a sessão bíblica é gratuita. Então ali a gente foi jogando e fazendo uma revisão. E várias coisas caíram referente à lição, que eles só puderam responder depois da lição que a gente teve ali, aquela conversa e tudo mais. Então, eu deixo aqui como dica de atividade para vocês. Se puderem baixar o aplicativo Quem Sou Eu, ele é gratuito. Você pode estar aí, ó, baixando no seu celular ou pedindo para que eles baixem também e jogar com seus alunos. Eu acho que vai ser muito legal, até mesmo com uma revisão da aula, uma revisão da revista. Vale lembrar também que teve uma pessoa, eu esqueci o nome dela agora, acho que o nome dela era Cris. Eu não vou lembrar o nome, mas ela assiste o nosso canal e ela criou uma página no Kahoot, uma página de jogos no Kahoot, que a gente vai estar aplicando no final do trimestre, né? Porque ele vai englobar toda a revista. Então, no final do trimestre, a gente vai estar disponibilizando o link para todo mundo poder jogar e fazer um ranking aí, talvez, entre as igrejas. Não sei. Vamos preparar esse jogo com carinho. Também deixo aqui meu agradecimento à pessoa, né, que deu essa ideia. Enfim, gente, no geral, é isso. Ó, deixa eu só ler mais um comentário que ela deixou aqui, a Roxana. Inclusive, meu irmão também é professor comigo na nossa congregação. E também se chama Rômulo. Ele tem 18 anos. Atualmente levantado ao diaconato, mas ele também se chama Rômulo. Olha aí, gente, as legal. Que maneiro, que maneiro. Poxa, que legal. 18 anos aí já, né? Já com seus cargos de liderança. Legal, legal. Amém. Que Deus abençoe muito aí Portugal, que cresça bastante, né? E legal. Tá aí, ó, metas aí, né? Para um dia a gente visitar amor, hein? Imagina. Já pensou, gente? É Deus na nossa vida, né, gente? E aí, estamos muito felizes mesmo de ver um jovem tão novo, né? Assumindo esses cargos de liderança, de fato, está sendo aí levantado ao diaconato, é professor dos jovens, né? Parece muito com o Rômulo. O Rômulo também, né? O Rômulo do vídeo, né? Também foi professor muito novo, né? Também teve essa questão de trabalhar na igreja e tudo mais. Então, aí, ó, muitos pontos em comum. E é isso aí, gente. Trabalhar com a obra. Consegue lembrar? Porque o Rômulo tá aí ficando velho, né? Consegue lembrar, Rômulo? Consigo. Eu acho que foram muito fases assim na minha vida, né? Eu falo que com 17 eu tive real encontro, eu já tinha sido batizado com 15 e tal, mas eu considero muito com 17 o meu encontro. Eu acho que aí com 18 eu acho que comecei a trazer algumas mensagens. Eu acho que eu fui a trabalhador com 19, eu acho. Foi com 19. Aí depois o pastor queria até me levar a diácono, mas eu sinto também que é muito da vontade de Deus, né? Também, assim, e a gente tem que sempre avaliar as coisas. Eu ainda não me sentia capaz, assim, achei que ainda tinha que algumas coisas, né, serem feitas, e aí acabou que eu não fui ao diaconato, né? Mas enfim, são ciclos, ainda pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. E aí, ó, mais uma pessoa entrou aqui na live, comentou, botou assim, o William Teixeira falou que ele é de Madureira, né? E é de Macaé, tá aí, ó. Tá mais próximo que Portugal, né, gente? Legal ter vocês aqui com a gente. Seguindo, é isso, acho que a gente já pode seguir para a lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6. Já tentamos conversar um pouquinho, né, no backstage sobre a lição. As nossas impressões é que vai ser uma aula bem legal de ser dada, né? Pelo menos da minha parte, eu acho que é uma aula que dá brecha para você conseguir se aprofundar em vários tópicos que ele proporciona aqui. E aí a gente vai vendo como é que vai rolar ao longo da aula. Então você pega a sua revista, pega a sua Bíblia, pega a sua água, seu café. Tem o que aí, Rômulo? Esqueceu? Não, eu não tenho nenhum petisco, não. É porque eu cheguei tarde, né? Um pouquinho tarde. Eu jantei, foi um janta, um janta-almoço, né? Almoço-janta ali. Aí eu não trouxe nenhum petisco, não. Mas enfim, tô inspirado. Achei. Mas enfim, eu já tô com minha garrafinha de água aqui. Inclusive, é uma grande dica aos professores: hidratem-se, cuidem da voz de vocês, porque é ela que é um instrumento, né?
que Deus tem colocado para tratar com os jovens. E aí é isso, gente. Nossas expectativas estão altas para a aula de hoje. Eu acho que vai ser bem legal. Por isso, participe, comente aí embaixo, participe com a gente. A aula não é só eu e o Rômulo aqui falando. É o que eu sempre falo. Aqui é uma grande sala de professores. Você pode sair no chat contribuindo com a nossa aula, contribuindo com as nossas reflexões. E aí a Sossô, antes de começar propriamente dito a aula, ela botou aqui, ó. Solange, AD Madureira, Nova Iguaçu. Mais perto ainda de quem tá em Macaé. Tá aqui pertinho da gente. Eu sendo de Campo Grande e Rômulo sendo ali da Estrada da Posse. Então, quem é aqui do Rio vai saber aí se localizar por esses caminhos que eu tô falando aqui. Mas, enfim, podemos seguir para a aula de hoje. Só um adendo aqui, esse slide eu sempre gosto de deixar aqui, porque tem gente sempre nova nos apoiadores. Então, esse slide ele é um resumo da revista. Quais são os 12 livros históricos, o que eles tratam, né? Qual o período de que eles foram escritos, né? Com quantos anos... Qual período eles foram escritos, né? A quantidade de tempo ali que demorou para que eles se concretizassem e tudo mais. Então, é um resuminho que eu sempre deixo no nosso slide, sempre deixo no nosso material, para que você tenha acesso depois. É isso, Ron. Pode seguir. Só mais Amém. Um comentário aqui, ó. Que a gente tá recebendo bastante comentário, ó. O William Teixeira comentou. Me batizei com 12 anos. Em 2016, com 17 anos, fui separado ao auxiliar trabalhar. No mesmo ano, fui separado ao diaconato, onde estou de pé pela misericórdia. Gente, muito Amém. legal. Amém. Gente, é muito legal. Fala aí. Pode falar. Fala. Não, fala. Não, muito legal, né? Ele foi aqui, ó. Ele se batizou com 12 anos. Eu acho que eu me batizei com 15, se eu não me engano. Um dia depois do meu aniversário. Mas com 12 anos ele já estava ali se empenhando na obra do Senhor. Gente, muito legal ler os comentários. Pode falar. Legal. Não é legal porque, tipo assim, você olha, né? E às vezes você acha que você tá sozinho. É interessante, assim, eu tinha muito um complexo, assim, né? De que não tinha tantos jovens na minha igreja, e aí eu comecei a ler um pouco mais, me interessar um pouco mais, e eu senti essa falta de alguém para conversar, sabe? Ter a mesma conversa comigo das coisas que eu tava vivendo. E aí a gente pensa, poxa, o jovem às vezes, as pessoas podem pensar, né, que os jovens não estão tão interessados, só que é isso, né, estamos em várias partes, né, eu fui tocado, tipo, aqui na Estrada da Posse, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, outras pessoas, né, em outros lugares, mas assim, aí quando você lê um comentário como esse, você vê que você não está sozinho, sabe? Em algum momento, algum jovem está passando pela mesma coisa que você passou já, ou está na mesma época, assim, só que em momentos diferentes da vida. Então, muito legal, assim, ler pessoas assim tão jovens, né? Igual o irmão da irmã que comentou, né? Com 18 anos, né? 18 anos já separado do diaconato, ele também, né? Qual foi o comentário anterior? Qual foi o nome? William Teixeira. O William também, desde muito novo, aí com 17 anos, no mesmo ano lá, provavelmente com 17 anos ele também foi a diácono. Então, assim, é isso, gente. Façamos a obra do Senhor, né? Buscai, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então é isso. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus, e é isso. Quando a gente está fazendo de coração, Deus está fazendo a parte dele, dando aquilo que é suficiente pra gente. Muito legal. Poxa, gostei muito desse início de live aí, pessoal comentando. Muito legal, até porque às vezes a gente olha para os jovens, né? Talvez essa seja uma visão mais das pessoas que são mais velhas, olham para os jovens e não conseguem enxergar um futuro assim na obra. Só que é justamente neles que a gente tem que investir. É justamente nos jovens que a gente tem que ali colocar, propiciar que eles desenvolvam seus talentos, seus dons. Essa aula, no domingo passado, eu conversei um pouquinho com eles sobre chamado e tudo mais. E aí muitos não sabiam para que foram chamados, muitos sabiam e não queriam exercer. Eu acho que isso é pior, você saber para que você foi chamado e você não faz, né? Acho que isso ainda é um pouquinho mais problemático. Mas muitos nem sabiam o que estavam fazendo lá, então isso é muito problemático, gente. E nós aqui em posição de liderança devemos propiciar para os nossos alunos um ambiente que eles desenvolvam. Não é porque a pessoa é muito nova ali, ó, um se batizou com 12, o outro começou a trabalhar com 17 na casa de Deus, e o outro já estava lá no diaconato e tudo mais, a gente vai deixar essas coisas passarem e tudo mais, né? E achar que são casos isolados. Não, nós como líderes podemos sim propiciar e investir no ministério de quem é mais novo, né? De quem está ali chegando agora. E dar um voto de confiança, de fato. Né? Eu acho que é o que falta muito hoje em dia.
A gente, às vezes, é o primeiro a descredibilizar o jovem quando ele começa a ter esse ímpeto, né, de liderança, de ser professor e tudo mais. A gente vem a ser o tipo de líder que impulsiona, né? E aí, Giovanni Amém. comentou, parte do Senhor Jesus Cristo. Giovanni, se eu não me engano, acho que não é a primeira vez dele aqui na live, acho que ele já apareceu outras vezes. Ele falou que ele é de Madureira, né, como todos nós, Campo Monte, Castelo, Teresina, Piauí. Gente, ó, longe, longe, longe. E aí, muito legal ter vocês por aqui. Muito legal, gente. Você deve a gente vai entrar na edição já já, mas você deve estar se perguntando, né? Caraca, 20 minutos, eles ainda não comentaram. Gente, o objetivo da live é essa interação com vocês, sabe? A gente já comentou aqui, a gente não está aqui simplesmente para pegar e iniciar, ó, isso aqui é a introdução, tópico 1 e tudo mais, e destrinchar a aula em 15 minutos. Não, a gente não está aqui para isso. Eu até diria que se você estiver vindo aqui para o canal, aqui, acho que você está um pouco no canal errado, porque aqui a gente não vai falar sobre só a lição. A gente vai comentar com vocês, a gente vai ter esse momento aqui, foram 20 minutos, mas sabe, esses 20 minutos nós trocamos experiências, a gente consegue ouvir vocês, então assim, a gente dá muita importância a isso. Não é um canal que a gente só vai pegar e vai replicar a lição. Então, enfim, caso você queira, né, saber da lição e tudo mais, seria até bom que a gente botasse, né, lá embaixo no finalzinho, cada lugar que a gente está comentando, mas eu não sei quanto trabalho dá nisso no vídeo. Mas enfim, no geral é isso. A gente está aqui para interagir com vocês. Eu gosto muito. Eu diria que é o momento que eu mais gosto. É quando vocês interagem com a gente pode conversar. Porque a lição, querendo ou não, você provavelmente já leu em casa. Aqui a gente destrincha um pouco mais, mas o melhor momento é esse, essa interação que nós temos um com o outro aqui, né? É isso, gente. Inclusive, a gente falou sobre isso na aula passada e os comentários foram muito legais, muito legais. Se você ainda não assistiu a aula passada, né? Passou direto, volta no canal, assiste, deixe seu comentário, que a gente lê todos, sempre que possível a gente tenta responder. Mas os comentários foram incríveis, gente. A gente gostou muito de estar lendo e recebendo o carinho de vocês. Agora, ó, antes de entrar na lição, de fato, tem mais um comentário. Ela falou, a Roxana comentou assim, ó, casem-se e venham passar a lua de mel aqui na Europa. Ó, amém! Muito legal. Ó, nossa lua de mel desse ano já tá marcada. Felizmente, não é pra Europa. Ou felizmente, né? As coisas de Deus, elas acontecem como tem que acontecer. Nós vamos aí pro Nordeste. Vamos deixar aí em aberto aí pra vocês. Quem acompanha no nosso Instagram vai ver de pertinho, né? Pra onde que a gente vai. Mas, enfim, quem sabe, no próximo ano, quando fizer mais um ano de casado aí, ó, de sair da Europa, né? Poxa, imagina, seria maravilhoso demais. E ano passado, meu pai estava aí em Portugal, gente. Pois é. Muito legal. Se você, eu não lembro se ele postou alguma coisa no canal, mas se você quiser saber um pouquinho mais, tem no Instagram dele também. Ele teve essa experiência de estar aí, ó, viajando internacionalmente. E aí ela comentou, né? Aproveitando e visitar a nossa igreja e nossos jovens. Gente, com certeza, quando a gente for, vai ser o primeiro lugar que a gente vai passar, né? Muito legal, gente. É isso, tá vendo? São coisas que uma live apenas da lição não ia proporcionar pra gente. É isso, gente. Muito legal. É isso. Vamos lá. Lição 6 das pastagens para o palácio. Vai lá, Romo. Isso aí, gente. Essa daqui é a revista, tá bom? Do professor. Livros históricos. E estamos agora na lição de número 6 já. Então já passamos 1 mês e meio aí, né? Comentando já sobre essa revista. E ainda está apenas no início, ou melhor, talvez na metade, né, já. E tentando nos ensinar aí. Então, como a Poliana falou, lição 6 das pastagens para o palácio, fazendo diretamente uma analogia a Davi, né? Da onde ele veio e para onde Deus o levou. É isso, né? Então vamos lá. Texto de referência está lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, do verso 12 até o verso de número 16. A gente tem um slide aí preparado só para isso, para você que quer fazer parte, né? Seja apoiador, que você vai ter esse slide aí para você usar na sua aula. Vamos lá, versículo do dia. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas em Israel, e também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe de Israel. Está lá em 2 Samuel 5:2. Verdade aplicada. Davi primava pela presença de Deus, que lhe trouxe notoriedade. Contudo, a falta de vigilância o levou a cometer sérios erros que trouxeram grandes consequências.
objetivos da lição, você tem que analisar para ver se no final você comentou sobre todos esses pontos. Apresentar aspectos diversos do reinado de Davi, evidenciar a consolidação do reino de Davi e mostrar que a falta de foco e vigilância leva a sérias consequências. E o momento de oração, que nós estaremos fazendo no final para consolidar a lição, oremos para que tenhamos um coração humilde e dependente de Deus. Amém? Então, vamos lá? Introdução, entrando diretamente agora na lição. Vou ler para dar um plano de fundo e aí a gente vai comentando, destrinchando cada um dos tópicos. Assim como Deus levantou Samuel para restaurar o sacerdócio de Israel, que estava falido, Deus levantou Davi. 2 pontos aqui nessa parte importante. Deus levantou Davi. Quem foi que levantou Davi? Deus. Davi não se levantou sozinho, não foi o povo que levantou Davi, não foi alguém escolhido, não foi permissão de Deus, foi vontade de Deus. A gente comentou sobre isso na lição passada. Permissão de Deus e vontade de Deus. Davi, como homem de Deus sendo levantado, como rei de Israel, vontade de Deus, né? Deus levantou Davi para restaurar a monarquia de Israel, porque estava contaminada pelos pecados de Saul. Então aqui nós temos esses 2 planos, né? Fazendo uma analogia, né? Uma comparação entre Saul, o reinado de Saul, para o reinado de Davi. Então eu vou sempre fazer essa comparação, permissão e vontade. Ponto-chave, né? Vou ler também para ter um irmão. Eu sempre lembro do irmão que comentou para a gente ler o ponto-chave e eu leio só por causa dele. Eu lembro do comentário dele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pois tinha um compromisso em obedecer e cumprir os mandamentos. Então vamos lá, gente. Tópico 1. Ungido por Deus e pelo povo. Vale a gente salientar que a revista sempre é bem dividida. Tópico 1, por exemplo, vai falar de quando ele foi escolhido, né? Pelo povo, por Deus, na verdade, né, levantado, ungido ali por Samuel. Tópico 2 vai falar sobre as conquistas dele já no trono. E no tópico 3 vai falar sobre o erro que ele teve, né? E tudo mais, fechando esse ciclo. Então, apresenta ele, né? Escolhido de Deus. Depois fala do seu reinado no trono. E depois fala das consequências do pecado que ele cometeu. Então, bem dividida a lição assim. Então, tópico 1 vai falar sobre ungido por Deus e pelo povo. Aí traz algo que vale a pena você comentar com seus alunos, né? Fala sobre o tempo que Davi reinou sobre Israel, que foi 40 anos, né? Davi governou sobre Israel através do poder de Deus, ele venceu muitos inimigos, expandiu o território e restaurou a política e a importância da presença divina no meio do povo. Ele dá uma introdução, não, dá um início à lição, e agora a gente entra no tópico 1.1, que fala sobre o ungido de Deus. Não vou ler, porque senão vai ficar muita leitura. Mas aqui, basicamente, vai falar sobre a perseguição dele com Saul. E é interessante que eu separei 3 pontos importantes. Vai falar sobre o ungido de Deus. Por que o ungido de Deus? Porque é exatamente o que Samuel faz com Davi. Ele chega à casa de Jessé, vai passando cada um dos filhos, né? Primeiro o mais velho e tudo mais, o mais capaz, aparentemente o mais bonito, o mais forte. E aí no final, né, Davi fica para o final e é ungido rei, sendo ali notado, né, pela sua casa, pelo profeta e tudo mais. E essa foi a primeira, e a revista vai dividir isso muito bem. A primeira vez que ele foi ungido e depois a sua segunda unção. A gente vai falar um pouco disso mais para o final. Mas basicamente vai falar sobre ele ser ungido de Deus. E aqui fala sobre o tempo que Saul perseguia Davi. E é interessante, né, que vai falar que quando Saul vem a falecer, né, vem a morrer, Davi se entristeceu muito com a notícia e consultou a Deus se deveria retornar a ajudar. Ou seja, Davi estava afastado justamente porque Saul estava guerreando, ou melhor, estava perseguindo Davi, então ele decide se ausentar. Mas vai falar que quando Saul ele morre, Davi se entristece. E aqui é muito interessante se a gente pudesse fazer alguns pontos importantes. Por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Mateus, eu até separei esse versículo para a gente comentar. Mateus 5:44. Aí você pode pensar assim, poxa, Saul perseguia Davi a partir do momento que Saul morreu, por que Davi se entristece? Ele deveria ficar feliz, né? Até porque ele viveria livre agora. Mas aqui a gente entende que a matemática de Deus é diferentemente da nossa. Nós temos que ter um coração voltado para as coisas de Deus e um coração voltado assim como Jesus tinha, sabe? Jesus era perseguido e amava quem os perseguia. Então eu pensei muito nesse versículo aqui e eu trouxe para a gente comentar. É Mateus 5:44, na Almeida Revista Corrigida. Diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esse versículo aqui dá um plano de fundo, né? dá um contraponto daquilo que a nossa carne quer e daquilo que espiritualmente Deus fala para nós, né? Ou seja, quando na nossa carne é assim, se alguém faz alguma maldade contra você, né, principalmente afasta da pessoa e às vezes seu coração é tão falho que às vezes quer fazer uma maldade em troca, sabe? Às vezes a pessoa te fez mal, você quer fazer mal em troca, porque ele já te fez mal. Só que a matemática de Deus é diferente, né? Nós não devemos nos alegrar com a dificuldade do outro, seja ele quem for, seja amigo, seja inimigo. Aí é por isso que a palavra vai dizer que é fácil você amar amar as pessoas boas, né? Amar alguém que poderia fazer algo por você. Mas agora, Cristo prova o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo morre por nós, e eu na condição de pecado. Cristo morre tanto por mim, que estou tentando corresponder a esse amor, como morre também por um ateu, que nunca vai reconhecê-lo como Deus. Então, o amor de Deus não está para ser medido, e a gente tem que aprender muito com ele. E essa passagem trouxe muito à tona essa ideia para mim. A ideia de que Davi se entristece com alguém que o perseguia. E esse próprio versículo vai dizer, né, Mateus, já no Novo Testamento, que isso aí a gente está falando do Antigo Testamento, Davi no Antigo Testamento, mas essas são palavras agora de Jesus no Novo Testamento. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, Davi, antes do Novo Testamento, né, do Evangelho, da Boa Notícia, que é Cristo, ele já estava praticando a palavra. Então, você vê que nem sempre a gente precisa que a palavra esteja letrada, né? Mas sim, quando você está alinhado com Deus, você vai fazer a sua vontade. E aí Davi já estava exercendo aqui no Antigo Testamento aquilo que só foi falado no Novo. Mas tudo são ordenanças do Senhor. Então, achei interessante. Esse é o primeiro ponto que eu comentei, né? Sobre Mateus 44, que é orar pelos seus inimigos. E o segundo ponto, eu falei que era 3, mas na verdade são 2. Vai dizer que no final, que foi ali que Davi recebeu a sua segunda unção. No próximo tópico vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vai dizer que agora essa unção foi publicamente. Antes, Saul foi à casa de Jessé e ungiu Davi como rei, mas ali naquele momento foi apenas para a família, foi apenas algo ali mais oculto, vamos colocar assim, porque Saul ainda era rei. E aqui nós temos agora essa segunda unção publicamente, né? Agora o povo reconhecendo a unção de Deus sobre a vida de Davi e ungindo ele como rei. E aí vai dizer que durante 7 anos e meio Davi governou Judá e durante esse tempo Israel não aceitou o governo de Davi. Esse tópico aqui é importante, esse pedacinho é importante. Porque aqui antes houve uma divisão das tribos. Nós temos 12 tribos, né? Se a gente botar 13, né? Por causa de Manassins e Efraim. Oh, meu Deus. Lembrei, eu esqueci o nome. Manassés e Efraim. Então, assim, nós temos esses 2 pontos por causa de José, né? Por causa que são os 2 filhos de José. Então, nós temos essas divisões da tribo. E vai dizer que algumas tribos ficaram para o lado norte, outras para o lado sul. Enfim, isso aí a gente tem que ter mais tempo para comentar. Mas vai dizer basicamente que 2 tribos se distanciam, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficam para o outro lado. E aí tem essa divisão. Isso aí é coisa que a gente pudesse comentar. A gente vive coisas dessa divisão da terra até hoje em dia, né? Que a gente poderia comentar um pouco mais com mais tempo. Mas, enfim, por isso que vai falar que Davi governou em Judá durante um tempo, porque Israel ainda não o reconhecia. Então, por um tempo, ele foi rei de Judá, mesmo antes de ser rei de todo Israel. E aí, depois, no próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é interessante que você entenda essa divisão das tribos, né? E desse tempo de separação que houve em Israel, né? Durante um tempo específico. Enfim, gente, eu teria que detalhar muito tempo, muita coisa aqui, vai ser um pouco complicado e vai fugir um pouquinho da lição. Mas eu acho que vale a pena você não passar por cima disso. A lição deixa coisas aqui que vale a pena você comentar. Então, tente resumir, tente dar a ideia e resumir o máximo, mas para que eles entendam também, para que você não passe sobre isso aqui, porque isso aqui é algo muito importante. Por que ele reinou durante um tempo sobre Judá e não era rei de todo Israel? Exatamente por isso, por causa dessa divisão e porque existia esse reino dividido. Então, é sobre isso. Tópico 1, eu fiz um pouco desse apanhado, espero que deu para entender. Tem alguma coisa para comentar? É porque realmente é muito complicado, porque a revista, nesse trimestre, ela trouxe em lições o que ela já trouxe em revista. Então, tipo assim, sobre Davi, ela já trouxe uma revista completa falando sobre isso. Nesse trimestre, é uma lição. Então,
alguma coisa ou outra vai passar direto, não tem jeito. Mas é o que o Romulo tá falando. Tem pontos que você precisa se aprofundar para que o aluno tenha uma visão ampla do que está acontecendo ali, para que só não seja uma leitura de texto, né? Então, acho que anota os pontos que ele falou, que eu acho muito importante. E aí, o William Teixeira deixou um comentário, que aí eu acho que é uma deixa para o que eu ia falar, também complementando tudo que você disse. Ele tinha falado isso aqui, né? Antes disso, o pessoal tinha falado muita coisa, mas né, já passou. Eita glória, já estão no azeite, muito legal, Deus abençoe, né? Legal ler esses comentários, mas enfim, sobre esse tópico específico, ele falou, não é fácil não, tem que ser crente. Essa lição veio como uma espada de dois gumes. Gente, a lição toda eu senti também que bateu em todo mundo, não vai ficar um que não seja alcançado por essa palavra de hoje, né? Pela lição de hoje. E esse tópico, ele demonstra a complexidade das relações humanas, né? Como é que pode? Se fosse a gente, meu inimigo morreu, vou lá, agora eu vou assumir o trono, vou dar uma festa, vou festejar. E não é assim. Davi, ele dá um show aqui, né? De compaixão. Inclusive, esse tema, ele é um tema que eu queria falar com vocês, eu acho que a gente tem que abordar, e eu vou falando aqui ao longo da live, é a questão, muito legal, que eu fui lendo, né, a partir do finalzinho de 1 Samuel e início de 2 Samuel, ali em 1 Samuel 31, vai falar sobre como foi a morte de Saul, propriamente dito. E aí, quando você lê a versão NVT, você fica apaixonado, porque é uma versão realmente muito romântica, você fica ali imerso na história. E aí vai contar e tudo mais, ele estava na guerra, ele estava gravemente ferido, ele pede que seu escudeiro o mate, o seu escudeiro não consegue matar ele, e ele vai lá e se suicida, ele se lança sobre a sua espada, se suicida. E aí vocês vão entender porque que eu tô chegando lá. Lá em 2 Samuel, vai chegar alguém, né? Deixa eu lembrar de onde que ele era. Ai, gente, ventou aqui, saiu tudinho. Vai chegar uma pessoa diante de Davi. Tem aqui, especificando quem era ele, né? Cadê? Cadê? Gente, não vou achar, tá por aí. Procurem na Bíblia de vocês e botem aí no chat, né? Ele vai falar, vai chegar para Davi e vai falar, o rei morreu, ele volta com a coroa do rei, o rei morreu e tudo mais, e eu que matei o rei. Sendo mentira, porque no capítulo anterior a gente viu como é que foi a morte de Saul. Saul se suicidou. E aí esse cara chega diante de Davi, e Davi mata esse cara, antes de matar, né, ele pergunta, como você tem coragem de matar, esqueci aqui a palavra, de matar o ungido de Deus, porque mesmo que tenha sido permissão de Deus, ele foi ungido. Então tinha que ser respeitado aquela liderança, né? Davi, em momento algum, ele teve várias oportunidades, tentou suplantar o reino de Saul, ele esperou que seu tempo chegasse. E aqui esse cara que estava mentindo acabou sendo morto, né? Nem foi ele que matou. E aí foi toda essa questão. Acho muito legal esses últimos capítulos, acho que vale a pena você ler com os alunos também. Mas aí a questão chave que eu ia falar com vocês, que surgiu em uma das minhas aulas, né? Quando a gente estava falando sobre juízo, gente, tá cheio de... Tá ventando aqui, acabou tudo na minha boca. Que surgiu em uma das aulas é a questão do suicídio. Eu nem sei se essa palavra pode ser falada assim no YouTube, né? Vamos testar aqui na aula de hoje. Mas quando a gente estava tratando sobre os juízes, e a gente falou um pouquinho sobre Sansão, veio a questão de como ele morreu. E aí, nessa lição de hoje, né, aparece novamente a morte de Saul. Eu tenho certeza que eles vão comentar novamente sobre isso, né? Será que ali, naquele último segundo, ele se arrependeu e foi salvo? Como Deus olha para essa questão do suicídio? Então, não vai dar tempo a gente falar um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena você, como professor, procurar aprender um pouquinho mais sobre isso, porque os alunos, os jovens de hoje em dia, eles têm essa demanda de entender um pouquinho mais sobre essas questões emocionais. Então, pesquisa um pouquinho mais sobre isso, não vai dar tempo de falar, né, aprofundadamente sobre essa questão, mas é um alerta, vou deixar aqui para vocês, professores, esse alerta para que vocês fiquem de olho, se essa questão surgir, que vocês tenham uma resposta para dar para os seus alunos. Muito importante, essa questão, ela vai ressurgir com essa questão de saúde, né, de como ele morreu, se ele foi salvo, se ele não foi salvo, então, aprofunde nisso que eu acho que vale a pena. Então, anota aí na sua revista, puxa uma setinha, que a gente precisa falar sobre essa questão do suicídio. E aí é isso, finalizei tudo que eu tinha para falar nesse 1.1, ungido de Deus. Eu me foquei mais nessa questão da morte e tudo mais de Saul. Aí, gente, muito legal, tá vendo como é que quando o tópico ele vem muito rico de detalhes, a gente consegue comentar sobre muitas coisas. Então, assim, cabe você ver quais são os assuntos mais pertinentes. Isso foi a minha visão e a visão da Poliana.
Então, assim, você pode ter lido e você pode ter interpretado alguma outra coisa também, você pode ter pegado alguma outra coisa ali que a gente não comentou. Então, assim, aqui o canal é justamente para ajudar vocês a trazer uma boa aula, né? E usar o máximo de ferramentas possível, o máximo de pontos possível. E aí você vai conseguir complementar. A gente sabe que a aula geralmente tem 1h30, né? Talvez ali, se seus alunos talvez chegam um pouquinho atrasados, nem sempre tem 1h30 certinha, né? Mas cabe a você tentar otimizar o seu tempo, né? Mas aqui a gente aproveita o máximo para trazer informações. Aqui é a escola dominical dos professores. Então, fica aí, aprende com a gente vai aprendendo cada vez mais junto. É isso. Vamos lá, então? Isso. Tópico 2? Vai lá. 1.2, você já falou? Ou melhor, 1.2 eu quis falar isso, mas saiu outra coisa. Mas agora 1.2, né? Que a gente vai falar sobre os desafios para o trono. E aqui vai continuar falando agora de Davi, agora reinando sobre Israel. Ou melhor, sobre Judá, né, nesse primeiro momento, e depois durante sobre todo Israel. Vou ler aqui um pedacinho aqui que vale a pena. A primeira e segunda unção de Davi, que foi aquilo que a gente já comentou, né, antes, mas trouxeram um tempo de crescimento e desafios. Aí aqui ele traz os 2 pontos dessas 2 unções. A primeira unção, né? Quando ele foi ungido pela primeira vez, Davi teve de lidar com o gigante Golias e a inveja de Saul. Ou seja, a primeira unção trouxe 2 pontos na vida dele. E a segunda unção, Davi teve que enfrentou homens que no passado serviram a Saul, ou seja, Saul antes, olha só que interessante, Saul antes perseguia Davi, e provavelmente esses homens, né, amando de Saul, estavam continuando perseguindo Davi. Então agora nós temos quem eles perseguiam reinando sobre Israel, agora na figura de autoridade. Sabe a ideia de que Deus honra? Deus honra de fato, né? Eu gosto muito daquela, tem uma canção que é assim, né, que é onde a gente foi humilhado, a gente seria diretamente... Não é Sabor de Mel, não, gente. É outra música, mas eu não vou lembrar. Mas, enfim. Mas essa ideia de que Deus honra onde te tirou, sabe? Da onde te tirou, naquele momento ali de dificuldade, é onde Deus vai te honrar. Eu acho muito interessante. E aí, Davi, agora, reinando sobre Israel. Aí ele vai continuar dizendo que ele teve que enfrentar alguns desafios. E aí eu coloquei que esses pontos são ciclos, né? Ciclos, isso aí abrange toda a nossa vida, né? Davi antes estava numa posição de sendo perseguido, mesmo tendo sido ungido rei, na casa de seu pai e tudo mais, mas ele esperava. Olha só, a importância de nós esperarmos os ciclos na nossa vida, né? Davi, ele poderia, não, a unção está comigo, Deus, o profeta foi na minha casa, me ungiu como rei, eu sou rei sobre todo Israel, e é isso. Mas ele nunca se ensoberbeceu, ele nunca colocou isso, mas ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Então, tá aí um ponto muito importante, que ciclos são muito importantes na nossa vida, assim como nós temos o ciclo que a gente conhece a Cristo, quando a gente tem as nossas oportunidades, quando a gente começa a crescer, e existe um ciclo de aprendizado e depois de você compartilhar o seu aprendizado, ou seja, é muito complicado que você pegue um professor e já coloque ele para ensinar, sem ter base bíblica. Isso é impossível um novo convertido, porque o que ele vai ensinar? Ele ainda tem que aprender. Então, tá aí a importância dos ciclos. Primeiro que nós viemos a sentar para aprender, para depois querer ensinar alguma coisa. E Davi enfrentou esse ciclo na vida dele também. Estava na posição de perseguido e depois Deus ele colocou ele como rei de Israel. Continuando, no finalzinho ele vai dizer assim, ó, depois do ponto. Depois de aproximadamente 20 anos, desde que Samuel ungira, todas as tribos vieram a Hebron e ungiram Davi como rei de toda Israel. A promessa de Deus havia se cumprido. Aqui nós temos, olha só que interessante, agora nós temos um tempo aqui nesse tópico que faz você mensurar bem. Depois de aproximadamente 20 anos, gente, eu tenho 25 anos, né? Então, olha só quanto tempo o Davi passou reinando, né? E esperando esse reconhecimento e esse ciclo ser passado na vida dele. Então, aqui, eu nesse tópico eu entendi que muita coisa a gente quer de imediato na nossa vida, sabe? Você pede algo para Deus e você quer que aconteça, e quando passa um dia, passa 2 dias, você fala, poxa, Deus está demorando a trazer a minha bênção. Gente, são ciclos na nossa vida. Fale isso para os seus alunos. Nós vivemos num mundo que é muito imediatista. Nós temos as redes sociais aí, né? Antes o YouTube, que é a ferramenta que nós usamos aqui, era muito mais conhecido, porque você botava um vídeo que você assistia. Hoje em dia, gente, o vídeo de 1 hora que nós fazemos aqui, a galera não quer assistir, que é um vídeo mais rápido, entendeu? Que é um vídeo de 1 minuto ali, um resumão sobre a revista. Gente,
como é que a gente faria um vídeo de 1 minuto? Não tem como. Então, assim, eu acho muito interessante, né, sobre essa ideia dos ciclos e tudo mais que eu tenho comentado, e de como isso é importante e de nós aguardarmos, sabe? Se Deus ele prometeu, Deus ele vai cumprir. Olha quanto tempo demorou na vida de Davi, sabe? Às vezes você pede algo para Deus e não aconteceu de imediato. Calma, às vezes Deus está te moldando. Às vezes não é que não é da vontade dele, mas você às vezes não está preparado ainda. Eu aprendi uma coisa que é muito importante, traga isso para os seus alunos, que às vezes Deus tem uma bênção para você, mas a bênção no tempo errado pode não ser bênção, sabe? Então, tudo tem um tempo certo para todas as coisas. E vamos botar aqui a gente bota exemplo aqui, né, da nossa vivência. O meu relacionamento com a Poliana, a gente se conheceu há muito tempo atrás. A Poliana me mandou mensagem ali, novinha, mandou mensagem, mas a gente entende que se fosse naquela época, não daria certo. Então, nada melhor do que a gente colocar exemplos da nossa vida. Deus, aprove a Deus, nos aproximarmos depois de um pouco mais velho, e a gente já teve a oportunidade, agora com a cabeça mais madura, estando aqui, gente, né? Um relacionamento que é da vontade de Deus e tudo mais. É isso. Ciclos são muito importantes. Aguardar o tempo certo é muito importante. Então, cuidado, que a bênção no tempo de Deus, aquilo que Deus às vezes tem para a sua vida no tempo errado, se torna uma maldição. Pega isso. Aí é forte. Isso aí é forte. Então, teve esse reconhecimento depois desses 20 anos, né? Onde todo Israel foi reconhecer ele como rei. E no final diz assim, que a promessa de Deus havia se cumprido. Eu coloquei aqui, o que eu já comentei, né? Que a promessa de Deus pode tardar para a gente, mas ela se cumpre no tempo certo. Então, coloca uma coisa na sua cabeça, fale isso para os seus alunos também, que se Deus prometeu, ele vai cumprir. E se não cumprir, é porque ele não prometeu. Porque a partir do momento que ele promete, ele cumpre. Então, às vezes a gente quer coisas que não é da vontade de Deus, e quando Deus não abençoa, a gente fala, poxa, Deus não tá no negócio, mas às vezes nem Deus te falou isso, Deus ele não te prometeu isso. Então, como é que ele vai cumprir algo que ele não prometeu? É sobre isso. Então, esse é o tópico 1.2, eu achei interessante a gente comentar sobre esses pontos aí. E você, minha querida, o que você anotou? Eu vou ler aqui os comentários, né, que o pessoal tá deixando aqui durante a gente tá falando. Não sei se já passou a sua. Se eu não passei, eu vou passar de novo aqui, ó. Aprendo muito com Davi, não é à toa que ele era segundo o coração de Deus. Exatamente. William Teixeira comentou: hoje, infelizmente, não queremos. Andamos blindados dentro da nossa igreja devido ao comportamento de alguns irmãos. É verdade. E a Roxana botou, ó, verdade, eita glória. Isso foi os últimos comentários que chegaram agora, né? É isso aí, gente. E aí, o meu pensamento sobre esse tópico 1.2 é muito do que o Rômulo falou. E também me veio à mente, né, essa questão que toda promessa, ela vem acompanhada de um desafio, né? Todo mundo aqui que entende seu chamado, entende para que foi chamado na obra de Deus, sabe que se levantam os desafios, né? Eu lembro que quando a primeira vez que alguém falou para mim que Deus iria me usar na palavra, eu pensei, poxa, mas eu nem falo em público, mas eu nunca nem, nunca nem li um versículo na Bíblia, como é que Deus vai me usar na palavra? Eu sou tímida, eu não consigo falar na frente de muitas pessoas. E aí o primeiro desafio era quebrar essa barreira da vergonha, era quebrar essa barreira de se achar incapaz. Então, no meu caso, foi assim. Talvez para quem foi chamado para louvar, foi chamado para cantar, ficou pensando, poxa, como é que eu vou cantar assim? Sei lá, não tenho técnicas para isso. O desafio é ir atrás, é ir se especializar. E Davi foi da mesma forma. Ele foi levantado para ser rei, mas houve todo um processo para que ele chegasse até o reinado. Então, ele se preparou para aquilo. Ele passou pelos desafios e passou também pela perseguição, que é algo que a gente não comenta muito, mas faz parte da vida do cristão. Então, se eu pudesse deixar aqui uma frase para resumir esse 1.2, eu acho que é isso, que toda promessa ela vem acompanhada de desafio. E aí é a questão de permanecer, mesmo quando as coisas apertam, porque elas vão apertar, né? É natural que isso aconteça, mas o que vai diferir é a sua posição diante do desafio. E aí é isso, gente. Amém, amém. Ó, e aí a gente já dá um gancho legal pro tópico 2, né? Que tudo isso vem com desafios. E é sobre isso que o tópico 2.1 fala, né? Do que ele enfrentou, da estratégia dele, e agora reinando sobre todo o Israel. Então acho que dá pra gente seguir, hein? Um bom gancho. Então vamos lá, gente. Tópico 2, tem o Refletindo antes aí. Então você que tá com a sua revista na mão, dê uma lida, né? Aproveite a revista por completo. Inclusive é do comentário do Bispo, eu vou ler, né, para aproveitar a oportunidade, que é do Abner Ferreira, né, que Deus usou a capacidade de Davi aperfeiçoando-o
dando a ele condições para ocupar o trono, somente depois de passar por uma série de experiências. Então aqui nós temos as experiências, né, que ele viveu para depois alcançar o trono. Tópico 2, que é o gancho que a gente colocou dos desafios, né, que Davi enfrentou, vai continuar dizendo que trono de conquista. Sob a liderança de Davi, a nação de Israel voltou a ser um povo unido e Deus voltou a ser visto como o Senhor de todo Israel por meio da aliança com o seu servo. Então aqui a gente vê que Davi e Deus ali, ó, Deus e Davi estavam juntinhos aí. Muito importante nós estarmos sempre alinhados, né? 2.1, conquistando Jerusalém. Nesse tópico aqui é interessante, né, que vai falar agora como Davi, reinando sobre todo Israel e não apenas sobre Judá, ele lança algumas estratégias e aqui nós temos agora os desafios que vêm, né? Junto com a estratégia vem também a sabedoria de você planejar bem as coisas, mas também os desafios que foi comentado, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vai dizer, no segundo ponto, não vou ler o tópico todo, né, por muito tempo, mas o inicinho diz assim, ó, Davi, como um bom homem de estrategista, né, que era, percebeu, ao assumir o trono de Israel, que não poderia estabelecer seu governo em Hebrom, a base do sul. Jebus, Jerusalém, era o melhor lugar devido à sua localização central e também era uma fortaleza natural. A cidade ficava no alto, cercada por vales. E aqui nós temos algo interessante. Ele olha para Jerusalém e ele vê que seria um local melhor para governar sobre todo Israel. Então aqui nós temos agora a estratégia de Davi para conquistar Jerusalém, que estava sendo habitada pelos Jebuseus, que era um povo inimigo de Israel. Sabe aquela ideia que nós comentamos aqui? Como eu falei, uma coisa vai levando a outra, sabe? Por isso que você tem que entender o Antigo Testamento num todo. Josué foi levantado por Deus, foi do primeiro livro histórico, né, que a gente comentou. Josué foi levantado por Deus, ele tinha que o quê? Guerrear contra o povo de Canaã. Ele faz isso, mas ele mata todos os reis? Não, não mata. Por isso que o povo jebuseu aqui agora nos tempos de Davi estava habitando em Jerusalém, porque eles estavam na terra prometida, que era para ser de todo Israel, de todo o povo de Deus, os hebreus, né, o povo escolhido de Deus. Mas aqui nós temos esse povo habitando justamente porque não houve tudo. Israel não dizimou, né, Josué, no tempo de Josué, guerreiro Josué, ele não dizimou todos os demais povos. Então aqui nós temos os jebuseus habitando em Jerusalém antes de ser conquistada por Israel, né, por Davi e todo Israel. E aqui vai falar sobre a estratégia que Davi usou, na ideia deles ir pelos túneis de água e tudo mais, porque, como foi falado, ela tinha uma fortaleza natural, então ele tinha que ver aonde eles poderiam guerrear. E aqui nós temos Davi como um homem inteligente, um homem de estratégia, guerreia, né? E no final das contas eles conquistam a cidade. É interessante, né? No finalzinho do tópico, eu falei sobre estratégia, falei sobre a ideia de Josué, do tempo dos povos ficaram, e no finalzinho diz assim, ó, Davi e seus homens arriscaram a vida, entraram nos túneis de água debaixo da cidade de Jebus e assim conquistaram a cidade, que depois passou a se chamar Jerusalém. E eu coloquei aqui nesse tópico, né, a gente falou sobre estratégia e tudo mais, sobre os povos que ficaram na terra, que são os jebuseus, mas eu coloquei aqui que para todo sucesso há um esforço. Então aqui nós temos o primeiro desafio que Davi se vê como rei. Ele entende que a estratégia melhor era habitar em Jerusalém ali antes chamada por Jebus, né, que era o povo jebuseu que habitava ali, mas ele viu que seria a melhor cidade onde eles deveriam ficar e literalmente foi a melhor cidade. Então aqui nós temos um desafio que foi lançado, né, e tudo mais, ele enxergou o desafio, guerreou e passou por cima, ou seja, para que ele viesse a obter o sucesso de habitar em Jerusalém e guerrear sobre todo Israel, foi necessário ele passar por cima desse desafio. Traz isso para a sua realidade, professor. Para toda coisa que a gente for viver, é necessário os desafios. E os desafios só nos fazem mais fortes. Hoje você está na condição de professor, mas tenho certeza que na sua primeira aula não foi fácil, ou alguns que estão tendo a oportunidade agora não foi fácil, porque tudo é um caminho para ser construído. Mas a partir do momento que você passa pelos seus desafios, você se vê capaz, sabe? Você com Deus, meu amigo, você é uma fortaleza. Você nas mãos de Deus é uma flecha que tem como alcançar muita coisa. Então, é sobre isso. Entenda que para todo sucesso há os seus desafios. E traga isso para os seus alunos também. Dê o exemplo do professor aqui, mas fale isso para os seus alunos. Talvez eles almejam um concurso, mas para o concurso é necessário um tempo de estudo, ou seja, é o desafio para depois obter o sucesso, ou para qualquer outras áreas da vida deles, né?
é muito importante que eles entendam isso, tanto na área material, do seu formação e tudo mais, quanto na área espiritual, quanto na área amorosa também, né? Porque é muito importante também, às vezes, há um desafio, né? O jovem se permanecer firme, se permanecer puro, é um desafio. Então, assim, mas vai obter o sucesso depois. Deus vai dar a ele a sua mulher, as mulheres vai dar a elas o seu marido. E, enfim, você tem que ser o seu melhor, para que quando essa pessoa chegue na sua vida, você seja o seu melhor para ela. É sobre isso, tá vendo como é que abrange tudo na nossa vida? Para todo sucesso é necessário você passar pelos desafios. Então, enfim, tudo que vem muito fácil é fácil. Tudo que vem com mais dificuldade tende a permanecer. Então, é sobre isso. É isso, acho que foi isso que eu anotei o tópico 2.1. Fui anotando aqui também, complementando esse tópico para mim, porque no domingo, quando eu for dar aula, já tem aqui, ó, mais coisa para falar. Isso é muito legal. Aí, você tá fala vendo? sobre Tá vendo? Me plagiando, mas eu deixo. Me ajuda. Ó, muito legal esse ponto de desafios, que eu também já tinha comentado, mas esse finalzinho do tópico, onde ele fala que Davi e seus homens arriscaram a sua vida, aí me vem essa reflexão, né? Pelo que você tem dado à sua vida. Então, também acho que é um ponto muito importante para você comentar na sua aula com os seus alunos, né? Pelo que eles têm dado à sua vida de fato, né? Pela obra de Deus, por um propósito maior. Aqui era por um propósito maior. Mas às vezes a gente fica tão agarrado com a nossa vida, e Paulo já falou. Foi Paulo que falou sobre isso? Agora eu não vou lembrar. Acho sobre que sim, quem. Tá falando daquele... Vou falar para ver se você sabe o versículo. É sobre quem guardar a sua vida, perdê-la, mas quem achar em Cristo, né? Algum versículo assim. Você lembra qual é? Isso aí acho que já é mais nos evangelhos, se não me engano. Eu não vou lembrar, gente, mas aí... Acho que é o próprio Cristo que fala sobre isso. Acho que já é nos evangelhos. Mas serve aí, serve para aplicação. Eu vou pesquisar a referência. É isso, quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhar lá, pelo menos na revista corrigida é bem assim, é bem um português bem caprichado. Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, ou seja, o amor à sua própria vida. E quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por um propósito maior, que também pode ser aplicado aqui nesse momento, que era a conquista de um território para o estabelecimento, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, também vai voltar a Arca da Aliança e tudo mais, tinha ali um propósito para aquilo, a achá-la. Então é aquilo, né? Pelo que você tem dado à sua vida, o seu ímpeto, né? Porque qual é o seu objetivo, né? Estando aí nessa jornada. Aí um ponto muito legal também, que eu estava pesquisando e estudando mais um pouquinho sobre isso, foi o que o Romulo já falou. Esse território, ele era habitado pelos... eu nunca sei falar essa palavra, que minha língua sempre enrola. Zebuseus. E aí, lendo a passagem, né, a gente dá até algumas risadas sobre isso, porque eles achavam a sua cidade tão forte, que até os cegos e os coxos poderiam defendê-la. Então, tipo assim, a gente está tão bem aqui, qualquer um que vier aqui, até os cegos vão poder defender, porque vocês não... Quem são vocês perante, né, o meu reinado? Eles estavam assim com essa prepotência. E aí, seguindo o diálogo, Davi falou assim, olha, eu odeio esses coxos e esses cegos. Não é que ele está sendo capacitista aqui, gente. Não é isso. Ele está falando especificamente sobre essas pessoas, ele está respondendo a provocação que eles haviam feito. Então, achei bem legal essa passagem. Eu acho que vale a pena você também ler com seus alunos. Está lá em 2 Samuel. Poxa, toda hora que venta aqui, isso aqui some. 2 Samuel 5, a partir do 6. Vai ter esse diálogo aí, então vale a pena você ler com os alunos, que é uma parte bem legal de ser lida. E aí entra essa parte que os soldados, né, de Davi, de fato, se arriscaram nessa estratégia. E aí isso também é muito legal, chama muita atenção dos jovens, né, de como essa estratégia foi feita, foi estabelecida e foi aplicada com sucesso. É isso, gente. É isso, muito bom, muito bom. É isso. Aí fica uma pergunta pra gente finalizar, né? Pelo que você tem dado à sua vida, ou melhor, pelo que você seria capaz de dar à sua vida, né? Cristo deu a vida por nós, né? Então, o mínimo que nós poderíamos fazer, né? É ver uma vida em prol para Ele, né? Dedicada a Ele. Porque pela sua morte nós temos vida. Então, é isso. Cristo deu a vida por nós, né? É isso, muito forte, muito forte. É isso. Tópico 2.2, então? Pode seguir.
Então aqui nós temos agora o anseio pela presença. Vai falar como Davi considerava a presença de Deus muito importante. Aí ele traz a menção, né, a Arca da Aliança, né, no Antigo Testamento, vai falando um pouquinho de onde ela passou e tudo mais. Mas a Arca da Aliança, se a gente pudesse botar uma definição, se puder dar um Google aí, né? Se você puder dar um Google aí, mas a definição da Arca da Aliança era a presença de Deus, né? Deus, ele não habitava no meio do povo, assim, né, numa figura ou tudo mais, mas a partir do momento no deserto, naquele tempo que eles passaram no deserto, Deus lhes dava essa ordenança a Moisés, e aí eles fazem a Arca da Aliança, que é o que continua e reverbera até o tempo de Davi, e eles continuam mantendo aquele local ali como importante, porque nós não tínhamos ainda o Evangelho, nós não tínhamos Cristo, né, ao nosso lado, vindo em corpo humano e tudo mais, isso não havia acontecido, então a presença de Deus era simbolizado pela Arca da Aliança, e realmente aquele, né, era um artefato histórico muito importante, né, quando a gente fala sobre o Antigo Testamento, né, de como Deus habitava no meio do povo ali, na menção da Arca da Aliança. Enfim, isso aí também um assunto bem enxuto para a gente comentar com mais oportunidade. Mas aqui vai falar sobre como Davi levava a presença de Deus a sério. E a gente coloca aqui mais uma pergunta, que aqui a gente vai colocando pergunta. A gente coloca a pergunta para os professores se auto-responderem aí. Você tem levado essa presença com você, sabe? Aí vamos trazer para os nossos dias aqui. Às vezes a gente chega, né, numa aula de domingo e a gente separa a lição, às vezes, infelizmente, né, com os dias corridos, a gente pega ali no domingo de manhã e chega da aula e pronto, e acabou. Gente, não é sobre isso, entendeu? A partir do momento que você está lendo algo que Deus ordenou. Deus colocou ali. Claro que não é a própria Bíblia, a revista não é a própria Bíblia, nós temos a Bíblia, mas a revista ela é baseada na Bíblia, nos livros da Bíblia. Então, assim, nós temos que... Eu falei muito, já trazendo algo mais pessoal, mas acho que eu falei muito com isso em algumas lições que eu tinha que dar de última hora. E eu não dava o devido valor a entender que o autor está comigo, sabe? O autor está falando através de mim. Então, nós temos que dar essa importância à presença de Deus, sabe? Quantas vezes a gente já não começa a lição e nem ora, sabe? Os irmãos vão chegando ali, o grupo vai chegando, a gente vai comentando, vai conversando, mas dê essa devida importância, sabe? Antes da aula começar, sugestão, tá? Para os professores, ore com seus alunos, coloque alguém para orar, peça para que Deus participe daquele momento. A presença de Deus, vale a pena a gente salientar, não é algo que a gente consiga se ausentar. Às vezes eu vejo muitas pessoas orando, ouço, né, algumas pessoas orando e falam, Senhor, entramos na sua presença. Não, gente, a gente não sai da presença de Deus, é impossível, Deus está sempre conosco, nós não estamos ocultos à presença dele, ele está sempre conosco, só que tem lugares que ele manifesta cada vez mais a sua presença, mas ele está em todos os lugares. Nosso Deus é onipresente, então ninguém nunca entra da presença de Deus e ninguém nunca sai também, nós estamos sempre na presença de Deus. Então, enfim, só uma sugestão aí para quando você for fazer suas orações. Eu aprendi isso, é muito importante na minha vida, entender que Deus, eu não estou convidando Deus naquele momento, mas Deus, ele se importa com que a gente dê essa devida importância à sua presença. E ele está conosco. Falamos já sobre a ideia do Espírito Santo, né, que outra revista tratou sobre isso. Ele é Deus em nós, ele é Deus está em nós, sabe, atuando através de nós. Então, dê essa devida importância, faça a sua oração e comece a lição. É muito importante. No final do tópico, vai falar que Davi era comprometido com a glória de Deus, reconhecia a soberania do Senhor e tinha verdadeira veneração pela presença de Deus. Então, aqui nós temos um rei agora, segundo a vontade de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus também, se importando com a presença dele. Então, aqui a gente levou de um reinado, onde a própria revista vai falar, no finalzinho do tópico, no finalzinho da introdução, porque estava contaminada pelos pecados de Saul e Israel, e aqui nós temos agora um contraponto, sabe? Davi atraindo cada vez mais a presença de Deus para perto do povo. Enquanto Saul, através de seus pecados, afastava, né? Não dizendo que ausentava a presença de Deus, mas vale salientar. Eu dei um plano de fundo do Novo Testamento, que hoje nós não saímos, mas no Antigo Testamento era diferente. A presença de Deus era manifesta através da Arca da Aliança e tudo mais, e vai dizer que ele afastava o povo da presença, justamente por causa dos seus pecados. E aqui nós temos Davi trazendo o povo para perto, por causa da Arca da Aliança, por causa que ele dava o devido valor a isso. Então, enfim, vale a pena você entender também que nós temos duas épocas aqui dividindo, né? O Antigo Testamento, com seus ritos e costumes, e o Novo Testamento já com a vinda de Cristo e tudo mais, e muita coisa muda.
Mas é sobre isso. Davi dava importância à presença de Deus. E você, professor, e eu, né? E você, Poliana, todos nós temos dado a devida importância à presença de Deus. E ele está a todo momento, está em todos os lugares. Nós não se ausentamos dessa presença maravilhosa. É sobre isso, que possamos dar, no final de contas, que possamos dar a verdadeira valor a essa presença de Deus, assim como Davi dava esse real valor, né? É sobre isso. Por isso que o William Teixeira comentou lá no início da live, e eu falei um pouquinho sobre isso, é que a lição de hoje pegou todo mundo. Pegou aluno, pegou o professor, pega pastor, pega todo mundo. Gente, como que nós estamos diante de Deus? Será que a gente está primando pela presença dele, né? Nós daqui em posições de liderança estamos fazendo isso, então fica essa reflexão de fato, né? Então a lição de hoje realmente está pegando todo mundo. E aí um pouquinho para fechar esse tópico 2.2, né? Eu sei pela presença de Deus, eu já tinha notado sobre isso lá no início da lição, né? Não achei que a gente fosse retornar nisso, mas o governo de Davi, ele é marcado por conquista e restauração. Restauração não só de um povo, né? Ele vai ali tentar unificar o povo, promover um território ali para que as pessoas, né, prosperassem e tudo mais. Então, tem a restauração de uma nação, mas também a restauração da aliança entre o Criador e a criatura. Ele vai ter essa questão de primar pela aliança, primar pela presença de Deus. Então, a gente sabe que quando nós temos um líder que tem isso como ponto central em sua liderança, o povo prospera, o povo cresce. Então, aí, não tem como, né? Ser um líder só estrategista de guerras e tudo mais, assim como Saul era um homem muito bom de guerra, mas a presença de Deus ficava de lado, ele sempre agia por si só. Davi aqui entra com esse ponto de equilíbrio. E aí, é isso, ó. Posso ler os comentários, né, que a gente está tendo? Tem bastante comentário durante a live, eu gosto de estar aqui passando, né? A Sossua, ela me lembrou aqui qual era o versículo, acho que eu cheguei a falar, acho que eu cheguei a ler aqui com vocês, Mateus 16, 25 e 26, que fala sobre perder a vida por amor, isso tudo ela comentando, né? E aí, Giovanna Oliveira falou, teve que passar pela lapidação de Deus. Eu acho que isso é um comentário um pouquinho anterior, né? E aí, ó, o William Teixeira comentou, minha mente abriu muito depois que comecei a assistir a aula de vocês, ó, bênção de Deus. Amém. A gente começa a viajar na leitura. Isso aí é uma percepção que eu tive bastante também nessa lição. A gente agora tá vendo esses fatos em ordem cronológica, então parece que a gente vai absorvendo pontos a mais. E quando a gente ouve outras percepções, né, da lição, a gente consegue ter uma compreensão maior do conteúdo. E aí ele falou assim, gostei. Eu mesmo falo, Senhor, entramos na tua presença. Peguei essa, vaso de alabastro. Legal. A gente fala, mas sem refletir, né, Romulo? Verdade. É isso, gente, mas é isso. Em algum momento eu também fazia muito isso. Mas em algum momento eu aprendi, sabe? A gente vai retendo aquilo que realmente faz sentido. E uma vez me falaram isso, eu falei, gente, realmente faz sentido. A gente não sai, né? Não tem como, porque aí a gente começa a limitar Deus. Deus, ele não é limitado. Eu costumo dizer que a partir do momento que você começa a limitar, ou melhor, colocar uma limitação, Deus, ele deixa de ser Deus. Então, o que faz Deus ser Deus, pega essa daí, ó, essa daí é forte também. O que faz Deus ser Deus é justamente a nossa incapacidade de compreendê-lo. Então, a partir do momento que eu tento compreender Deus e acho que compreendi, ele deixa de ser Deus para mim. Então, é sobre isso. A gente não tem como entendê-lo por completo. Existe um livro do Francis Chan que é muito interessante, que é Louco Amor. E ele fala a ideia do amor de Deus, mas eu uso isso para tudo. Porque o amor de Deus é como se a gente pegasse, né, uma latinha de Coca-Cola, que é a nossa mente, e tentasse botar toda a água do oceano numa latinha de Coca-Cola. É possível? Não é possível. É justamente a nossa compreensão de quando nós tentamos entender o amor de Deus. Não tem como entender. E a partir do momento que eu acho que entendi, Deus, ele deixa de ser Deus. Ou seja, é sobre isso. Então, para tudo na nossa vida, é sobre isso. A gente tenta compreendê-lo, sabendo que a gente não vai conseguir compreendê-lo, e é isso que torna Deus um Deus tão incrível e tão maravilhoso. Entender que ele não é limitado, né? Assim como nós somos. É isso. E aí, finalizamos, né? Tópico 2. Vamos partir agora para o tópico 3. Né? É isso, gente. Vamos pro 3. Tópico 2.2, vou fazer um resumo do que você falou. Rapidinho, tá? Vou demorar, não. Mas, não, só para terminar uma frase de efeito aí para você pensar, professor. A sua liderança, os seus liderados, né? Assim como, vamos botar primeiro, né? A gente falou sobre Saul e Davi. O povo é um reflexo do líder, definitivamente, né? Então, o povo estava em ruínas enquanto Saul estava liderando, porque ele era um mau
um mau rei. A partir do momento que Davi entrou como um bom reinado, um homem segundo o coração de Deus, o povo começou a ir bem. Então, às vezes a gente critica muito os nossos liderados, mas os nossos liderados são reflexo da nossa liderança. Forte isso daí. Então, se avalie, professor, né? O que você pode melhorar? Pergunte para alguém, né? Alguém vai poder falar isso para você. Isso é bizarro, porque a gente tem pessoas que falam assim, ó, a igreja, ela é a cara do pastor. O carro, ela é a cara do dono. O cachorro é a cara do dono. Mas é como você trata, aquilo tá refletindo você, é a sua liderança. Ninguém vai olhar para a igreja, para sua classe, e vai culpabilizar os alunos individualmente. Vai culpabilizar o professor. Então, nós temos, sim, responsabilidade nisso. Às vezes, a gente tem que, de fato, puxar a responsabilidade, assumir nossos erros e tentar melhorar, porque é com a gente, né? Deus fala com o líder. Então, se o líder ele não tá primando pela presença de Deus, pelas boas práticas, não tem como, gente. Não tem como seguir. É isso, pode isso, seguir. Gente, é isso, muito forte. Quer mais exemplo? Quer mais exemplo? Vamos aproveitar. Quer mais exemplo? Eu mandei um vídeo para Poliana hoje, né, no Instagram, que era um Uber que tava com o carro todo sujo, né? Aí ela vai até lembrar sobre isso. O carro todo sujo do Uber. E aí você ia nos comentários, aí eram os Ubers, né? Os Uber, a comunidade de Uber ali, falando de que quem sujava o carro eram os passageiros, porque a parte da frente estava ali, mas atrás quem senta é os passageiros. Mas, gente, vamos botar um ponto fácil. O carro é de quem? Quem é o dono do carro? Quem, se você olhar, vai ser mal visto por aquele carro estar sujo? É o dono. Então, como é que você vai criticar quem está ali rotativamente, né? Quem entra e que sai? Enfim, o culpado sempre é você que é o dono. Então, traga isso também para sua classe, sabe? Para seus alunos. Às vezes você vê seus alunos e tudo mais, alguns estão desinteressados na sua aula. Mas tente avaliar, será que o desinteresse é apenas dele ou será que você não está buscando ferramentas melhores para dar uma boa aula, sabe? Será que a sua aula não está sendo atrativa? Por que não está sendo? Tente melhorar, gente. A partir do momento que você melhora, o seu derredor também melhora. Então é sobre isso daí. Fez sentido, né? Fez. Então vamos lá, gente. Tá vendo? O evangelho no nosso dia a dia. Tem que aplicar tudo, gente. Vamos lá. Tópico 3, o erro de Davi. Agora a gente vai falar sobre o homem segundo o coração de Deus, que a gente falou, só que mesmo assim ele estava sujeito aos mesmos erros. A própria Bíblia vai dizer que esses homens, esses mártires da fé, né, esses homens que foram grandes no Evangelho, eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Então o erro de Davi retrata que ele era homem também, né? Não era um super-herói. Então vamos lá, o erro de Davi. O pecado fere a santidade de Deus, infringe seus preceitos e leva o iníquo às trágicas consequências. Tópico 3.1, perdendo o foco. Nesse tópico aqui vai falar diretamente sobre o pecado dele com Batseba, né? Primeiro o pecado de olhar ela, vai dizer que ele estava com tempo livre, né? Que os outros reis estavam na guerra e ele decidiu não guerrear. Então, infelizmente, o tempo livre às vezes nos leva a coisas ruins, né? O tempo livre pode ser um pecado, pode te levar a coisas que não deveriam levar. E vai dizer que ele olha Batseba, deseja Batseba, comete o pecado, né? Do adultério e tudo mais. Vai dizer depois que, além disso, ele ainda coloca... É interessante, porque a Bíblia vai falar que ele manda, né, o comandante Joabe que matasse na guerra Urias, mas na verdade ele não mandou, tipo, mata ele, mas foi algo imposto, né, foi algo subentendido. Ele falou, bota o homem na linha de frente, e gente, na linha de frente de uma guerra, com certeza aquele homem iria vir a óbito, iria morrer. Então, meio que ele usa os seus artifícios para que Urias viesse a morrer. Então, justamente, a gente pode considerar, assim, que a morte de Urias foi colocada por Davi, né? Foi preceito ali de Davi para que aquele homem viesse a morrer e ele pudesse ter a mulher de Urias, que era Batseba. E fala sobre esse pecado de Davi, que é o pecado que a gente mais comenta, e mesmo assim esse homem, cometendo pecado, era um homem segundo o coração de Deus. Como eu falei, um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades e tudo mais, e um homem de carne, né? Feito de osso e carne. Então foi capaz de errar, mas mesmo assim, o próximo ponto a gente vai falar sobre a importância de reconhecer. Mas nesse tópico aqui, que eu queria comentar ainda sobre isso, é como essa ideia do pecado nos afasta da presença
de Deus. Vamos lá, aí vai ficar um pouco, tipo assim, não faz tanto sentido, né? Porque antes eu falei que a gente não sai da presença, mas aqui eu tô falando que nos afasta da presença. Mas eu vou dar um motivo pelo Antigo Testamento. É interessante. No Antigo Testamento, vamos botar um exemplo bom aí, que é o exemplo de Adão. Deus, ele cria Adão, cria para ser um ser relacional, para estar ali com Adão todas as tardes, se relacionar com ele a todo momento, e ele cria Adão por esse fim e fundamento. Por quê? Se relacionar com o homem. Porque o homem foi criado para se relacionar com Deus, com o seu Criador. E Adão vive uma vida com Deus ali durante muito tempo, ele era um homem inteligente e tudo mais, Deus dá Eva a Adão, então fica tudo aí, tudo certinho e tudo mais, tudo meio bonitinho, mil maravilhas, só que o homem, infelizmente, tem o seu coração inclinado ao mal, né? E aí nós temos uma ordenança, uma simples ordenança que Deus dá a Adão. Adão, tudo isso aqui é seu, sabe? Habita sobre tudo, esteja à frente de tudo. Uma única coisa você não vai fazer: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem faz? O homem falha com Deus. O homem comete o primeiro pecado que ele deveria cometer, que é o pecado original, né? Que a gente comenta aí na teologia, a gente não é estudado ainda sobre isso, mas é o que nos é ensinado, é o pecado original. É aquilo que deu início aos pecados que vêm na nossa vida. A gente descende de um erro, do erro que foi cometido por Adão, mas foi redimido depois em Cristo. Enfim, Adão, ele comete esse pecado. E qual é a primeira coisa que Adão faz depois que comete o pecado? Ele se esconde de Deus. Deus, ele desce para falar com Adão, e Adão, dessa vez, não estava ali pronto para recebê-lo. O seu Criador estava vindo ter com a sua criação, falar com a sua criação, e a sua criação havia se escondido dele. Então, a primeira coisa que o pecado faz, de todas as consequências ruins, que a gente vai falar sobre Davi, né, do alto preço que ele teve que pagar, mas a pior coisa que o pecado poderia fazer comigo e com você, e fez com Adão, primeiramente, é justamente esse afastamento de Deus. Afastamento no sentido de que ele não se achou mais no direito de receber Deus, quando Deus ele estava aposto para falar com Adão. Mas ele se afasta, justamente porque o pecado nos afasta de Deus. Então, traga esse ponto que é muito importante para os seus alunos. As consequências do pecado por si só são horríveis e tudo mais, mas a coisa mais importante que o pecado faz conosco e que é mais difícil de lidar é justamente esse nosso coração, que a partir do momento que pecou, ele se acha, vamos botar, queria achar uma palavra melhor para isso, mas ele se acha no direito de não ter com Deus, sabe? Porque ele está agora numa posição irregular, ele está numa posição que ele falhou com Deus. Então o pecado nos afasta. A gente não recebe mais Deus de braços abertos, mas a gente tem sempre essa ideia de que o pecado nos afastou. E a partir do momento que o pecado nos afasta, nós não temos merecimento de ter aquele momento com Deus. É por isso que quando você peca, você não sente vontade de orar. É por isso que quando você peca, você não tem vontade de estar congregando ali e tudo mais, porque você está em pecado e você se acha... Eu queria lembrar essa palavra, eu não gosto de esquecer a palavra, mas você acha, vamos botar assim, sabe aquela ideia do mérito? Mas quando a gente fala que não teve mérito, eu esqueci, gente. Eu acho muito ruim esquecer assim, quando eu quero falar alguma coisa. Mas essa ideia de você não se achar mais capaz, vamos botar essa ideia, não se achar mais capaz de se relacionar justamente porque você cometeu um pecado. Então você não se acha mais capaz de... Deus... Você falou imerecedor? Não, você não se reconhece merecedor. Merecedor. É isso. Tipo, essa ideia do mérito e tudo mais. Não dizendo que é por mérito, mas entenda, sabe, o pecado nos afasta. O pecado te coloca numa posição no sentido de inferior, de que você não deve se relacionar novamente com o seu Criador. Foi o que Adão passou. Então é muito interessante que você traga essa analogia, trazendo primeiro essa ideia do perder o foco. É justamente o que acontece com Davi, ele perde o foco, ele cai em pecado com Batseba, assim também Adão cai em pecado, né, comendo do fruto que não era para ser comido, e justamente isso traz esse afastamento de Deus. E aí nós temos que religar. E aí Adão foi religado, né, através do segundo Adão, que foi Cristo, e aqui nós temos esse religamento agora no tópico 3.2, que é quando Davi se humilha, agora já na figura de Davi, né? Mas tem algo para comentar sobre isso? Não, pode seguir, porque está com o horário bem apertado, pode seguir. 3.2. Então agora 3.2, né? Para todo pecado há uma consequência, como eu falei, o pecado por si só é ruim, mas a pior coisa é o afastamento de Deus, é você não se achar mais capaz de se relacionar com ele.
Mas agora o 3.2 vai falar diretamente sobre as consequências do pecado, que depois desse afastamento é o que traz ainda mais coisas difíceis para se viver. Então vamos lá. Alto preço a pagar. A distração, né, em tempo ocioso levou o rei Davi a focar no alvo errado. Davi violou 2 mandamentos divinos: não adulterarás e não matarás. Por ordem de Deus, olha só que interessante, né? Você vê como é que Deus é um Deus justo. Por ordem de Deus, Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã. O rei se arrependeu e se humilhou diante de Deus, que o perdoou. Contudo, as consequências viriam e não seriam irrisórias. Davi experimentou o sofrimento, o luto e até rebelião em sua própria casa. Então aqui nós temos um Deus que é justo bastante de entender que Davi errou, mas ele tinha que colher das consequências do seu erro. Então aqui é interessante como Deus ele é justo. Ele apenas não só perdoa, Deus ele é um Deus que perdoa de fato, mas você vai colher as consequências do pecado que você mesmo gerou. O seu coração foi ocioso, o seu coração desejou o mal, agora você vai colher as consequências do seu próprio pecado. Não é algo que Deus está colocando sobre a vida de Davi, entenda isso. Deus ele não pegou e falou, não, você vai sofrer isso daí. Não, não é sobre isso, mas é o pecado que o levou a isso. Então, tudo que ele está vivendo, que ele vai viver, né, que a gente vai comentar sobre isso aqui, é consequência do pecado que ele mesmo ocasionou. Então, aqui é interessante. O próprio profeta Natã vai dizer que aquilo que ele fez em oculto, né, com Batseba, seria feito em público por ele, né? Ele provaria das mesmas coisas que ele havia feito. Por isso que Absalão, quando vem e tudo mais, rouba as mulheres de seu pai e instaura todo aquele caos em Israel, né, e tudo mais. Mas aí você tem que pegar e ler a história para você entender tudo que está escrito ali. Mas basicamente tudo aquilo que Davi fez em oculto, né? Deus, através da figura de Absalão, né, de tudo que aconteceu, que era filho de Davi, fez com que em público ele fosse envergonhado, vamos botar assim, por causa do que ele fez. Então as consequências estão aí. Viriam e não foram poucas, né? Vai falar que na sua própria casa ele enfrentou o luto e até mesmo uma rebelião. Mas o que difere Davi, né, diferente de Saul, por exemplo, é justamente a ideia do arrependimento. No finalzinho vai dizer assim, ó, seguir os impulsos do seu coração pode nos levar a caminhos de dor e de morte. Manter o foco em Cristo, afastar-se do mal e buscar fortalecimento na palavra é uma escolha sábia, uma sábia escolha. Então, no finalzinho, o que difere, né? Pegando todo esse apanhado de que a gente comentou nessa lição de número 6, o que difere o reinado de Saul com o reinado de Davi? É justamente o arrependimento. Saul errava, porém não se arrependia. Davi errou, viu o que aquilo ocasionou em todo Israel, viu as consequências que trouxe na vida dele e se arrependeu. Interessante que vai dizer que ele se arrependeu e se humilhou. Ou seja, nós temos aqui um rei, né, um homem segundo as mesmas paixões e dificuldades, falhando como todo ser humano, e ele aqui reconhecendo e se humilhando perante Deus e disposto a não cometer mais as mesmas falhas. Então, é isso que justamente tem que nos diferir também, nos diferenciar das demais, sabe, das demais pessoas. O exemplo de um cristão, o que prova um cristão? Sabe, o que mostra que um cristão ele é verdadeiro? É justamente essa ideia do arrependimento. O mundo ele vive uma vida de pecado. A gente olha os jovens, o que está acontecendo com a vida dos jovens, a gente olha para outras pessoas e tudo mais, falando sem fora do nosso nicho, né, cristão aqui, nós crentes e tudo mais, mas a gente olha o mundo comete pecado atrás de pecado e sem uma culpa, sabe, sem reconhecer e tudo mais, e o que tem que diferenciar um cristão do mundo é justamente o arrependimento. O cristão, gente, ele vai errar, o crente, ele vai falhar, mas ele tem que ter conhecimento bastante e o Espírito Santo no seu coração, para que a partir do momento que ele erre, o Espírito Santo o incomode, a ponto de que ele venha se arrepender, se humilhar perante Deus e, principalmente, não voltar ao mesmo erro. Então, essa está aí a maior dificuldade da vida cristã. É justamente o arrependimento, que a gente reconhece que errou, mas é justamente não voltar ao erro, sabe? Davi entendeu isso, Davi não voltou ao seu mesmo erro,
colheu as consequências do pecado que ele mesmo ocasionou, não culpe Deus. Olha aí, vamos falar isso também, passe para os seus alunos. Não culpe Deus das coisas que você mesmo tem trazido para a sua vida. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, gente. Não é o diabo, sabe? Somos nós. Nós desejamos coisas ruins para nós mesmos. Então, não culpe Deus. Então, é sobre isso. Davi, ele reconhecia, entendia, se humilhava e mudava 180 graus, fazer diferente. Nós possamos ser assim também. Acho que é isso, a lição está bem didática. É isso, a lição de hoje foi um pouquinho longa, mas, gente, foi necessário, a gente mudou muita coisa na live de hoje. Para finalizar, você trouxe bastante esse lado de arrependimento, a questão do pecado, de fato, ela vai cauterizando, a gente vai perdendo essa sensibilidade de se arrepender do que aconteceu com o Saul. Aí eu queria trazer mais um ponto, que é a questão da ociosidade, o perigo da ociosidade. Vou dar aqui um gostinho, né? Porque eu vou trazer esse aprofundamento no material da semana. A questão da ociosidade trazer riscos aos nossos comportamentos. Ela traz comportamento destrutivo. Davi ali estava ocioso, não foi para a guerra, né? A gente sabe da importância de quando um rei acompanha o seu exército e está na guerra lá, Davi decide não ir, ficou, e os seus olhos, né, a partir de uma mente ociosa, somente acabou maquinando ali o mal e tudo mais, e seus olhos acabaram vendo que não deveria ser visto. E aí, no material da semana, eu vou trazer um pouquinho sobre como manter a nossa mente ocupada, quais são as dicas que Paulo traz aí pra gente tentar fugir dessa ociosidade que, de fato, só traz danos à nossa mente, né, a nossa vida, nossa vida com Cristo, né, na verdade. E aí, ó, só comentou aqui, ó, pra fechar, último comentário, antes da conclusão, ela diz assim, ó, quando você é segundo o coração de Deus, mesmo que pecando, você consegue se arrepender e voltar a Deus. Foi assim que Davi superou. É isso. Bíblia finalizou falando muito poderosa, muito rica. Exatamente. A lição de hoje foi, assim, arrasadora, né, não, Romo? Muito bom, gente. Gostei. Eu gosto quando a lição tem bastante conteúdo, que a gente fala bastante. É bom que a gente vai aplicando sempre na nossa vida. É muito bom. É isso. Conclusão. Pode ler? Pode. Ou eu? Eu leio, então, você ora, né? Tá, lê aí, quer dizer. Conclusão. Por sua confiança em Deus, Davi levou Israel a um tempo áureo. Mas por não vigiar, o guerreiro foi nocauteado pelo pecado. Arrependido, Davi confessou e implorou perdão divino, pois para ele o que mais valia não era o trono ou o poder, mas sim a presença de Deus. Então aí, a presença de Deus estava em primeiro lugar na vida de Davi. Ele não estava preocupado com o trono, né? Importante. Não estava com o coração vaidoso. A gente falou sobre isso na aula passada. É isso, conclusão aí, fechou com chave de ouro a nossa live. Nossa lição, né? Não acabamos ainda a live. Vou ler aqui o momento de oração. Gente, esse momento de oração, ele é muito importante, né? Ele tá na sua revista, não é à toa, né? Na revista do professor, não vem na revista do aluno, significando que a responsabilidade é sua de direcionar a oração, ainda que você peça para que eles orem, mas tem que ter um objetivo do dia, e o objetivo do dia é para que tenhamos um coração humilde e dependente de Deus. É isso, gente. Então, vamos finalizar. Romo tá travado. Voltou. Tava travado. Voltou. Vamos lá, momento de oração. Deixa eu botar aqui o slide para finalizar. Ih, não tem. Bota no início lá. Isso daí. Porque na outra lição tinha, né? Momento de oração. Vou providenciar para esse trimestre. Enfim, vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento que passamos aqui no canal Boa Semente, compartilhando um pouquinho mais da sua palavra. A oração de hoje, Senhor, ela está direcionada para que nós tenhamos um coração humilde, um coração obediente e voltado para Ti. E além disso, eu gostaria de agradecer por todas as pessoas que estão sendo alcançadas por essa live, por esse canal e por esse projeto. Que na aula de domingo, ou seja lá qual for o dia que elas vão ministrar essa aula, pessoas venham ser transformadas, vidas venham ser transformadas e alcançadas por Ti. Que no momento que essa aula for ministrada, essa palavra venha entrar no coração dos Teus filhos e venha trazer transformação, meu Deus. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Ti, nós queremos mudança, nós queremos ser uma geração que busca a Ti
que busca a sua face e tem sede de mudança, tem sede de ti, meu Pai. Tudo isso que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, não se esqueça, se você não é um apoiador do canal, basta entrar aqui embaixo, entrar no link, fazer parte desse projeto. Entrar também aqui embaixo no grupo do WhatsApp, que é por onde a gente bota os nossos avisos da semana e tudo mais. E aí, é isso. Algum aviso, Ron? Eu esqueci? Não, é isso. Só volte no vídeo, gente. Vai virar um vídeo essa live. Volte na live, deixe sua visualização e seu like. É isso. Volta aqui. E seu comentário também, importante. É isso. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.